Santo é o Senhor, aleluia. Curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, Tu és bendito e bem-vindo neste lugar. Pai, nós nos rendemos ao Senhor, entregamos tudo que temos, tudo que somos ao Senhor, Deus da nossa salvação. Que o Senhor, ó Pai, de forma nenhuma esteja escondido ou haja algum tipo de enigma diante de nós, mas que o Espírito Santo esteja nos revelando aquilo que a Tua palavra tem para nós neste tempo. Senhor, nós mais uma vez dizemos que somos dependentes do Senhor, pedimos que o Senhor nos perdoe dos nossos pecados e nos guie, meu Deus, nessa noite, para que possamos compreender a Tua boa, agradável e perfeita vontade para nós e a nossa vida. Meu Deus, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso ao Senhor, amém? Amém, queridos. Shalom, a paz do Senhor, amém? Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Aleluia. Certa vez nós fomos perguntados aqui, né? E acho até o Jetro também acho que perguntou, né? E Jesus está feliz com você, né? A galera respondeu, amém, glória a Deus, né? Glória a Deus, que seja uma verdade, né? Nosso desejo como filhos de Deus é que Deus esteja também feliz com a nossa vida, amém? Sei que às vezes a gente nunca nem para pensar direito assim sobre esses temas, né? A gente quer tanto se alegrar em Jesus e esquecemos também de promover alegria no coração de Deus com a nossa vida. Mas que bom que você está aqui nessa noite. Mais uma vez cumprimentamos você que nos visita, você que trouxe aí o seu amigo, amiga aí. Que Deus abençoe a sua vida e que você seja esse instrumento de Deus na vida de mais pessoas. Amém? Olha para quem está do seu lado e dê um sorriso para essa pessoa maravilhosa de Deus. Diga que bom que você está aqui, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus. Pastor Eduardo, nosso Dudu. Seja bem-vindo, pastor, pastora. Sejam bem-vindos, bom vê-los mais uma vez. Que bom estarem aqui. Glória a Deus. Queridos, nós hoje estamos iniciando uma série de mensagens. E essa série de mensagens, ela é intencionalmente direcionada àquilo que nós iremos viver daqui a uns dias, celebrar a Páscoa. Então, durante os 40 dias que precedem a Páscoa, que é uma festa importantíssima, não somente para Israel política, mas para a igreja do Senhor. Ali é a festa da passagem, mas com um simbolismo extraordinário do sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro que foi passado nos umbrais das portas, que você conhece a história, que já prefigurava a redenção que nos alcançaria pelo sangue de Jesus. Então, esse mês de março, todo esse mês, nós iremos falar sobre o poder do sangue de Jesus, o poder que há no sangue de Jesus. E hoje, a nossa temática de hoje é o poder redentor do sangue de Jesus. É a redenção que vem através do sangue de Jesus. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, abra Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, no verso 7. Infelizmente, uma data que é marcada, que antecede a Páscoa, no nosso calendário cultural brasileiro, há uma festa profana, que é a festa do carnaval, é a festa da carnalidade. Essa festa, infelizmente, é uma investida do diabo para que o mundo, de alguma forma, inicie, né? Porque na nossa cultura, alguns dizem que o ano só começa após o carnaval, ou seja, fazemos uma festa para a carnalidade, aquilo que nos separa de Deus,
que é a nossa carne, aquilo que luta e milita contra o Espírito, é o ponto de partida para muitos brasileiros. Mas para nós, filhos de Deus, nós podemos ter esse tempo que precede a Páscoa, para que nós possamos avaliar como está a nossa vida com Deus. Não apenas uma expectativa de uma festa, não apenas o simbolismo, de uma Páscoa regada com chocolate e doces. Isso é muito bom, não é pecado nenhum você comer chocolate. Te digo até mais, te dou a liberdade, se quiser comprar um e me dá, eu vou achar bom, não tem problema. Ovo de Páscoa não é o problema, amém? Mas é quando a igreja perde a visão e a sua identidade das festas do Senhor. Porque a própria palavra de Deus vai dizer que Deus não se move por um calendário humano, mas sim por suas festas. E coisas extraordinárias aconteceram durante as festas ao qual Deus estabeleceu para o seu povo. Então a Páscoa não pode ser vista de maneira nenhuma como algo aleatório, um calendário e alguém determinou essa data, mas como uma oportunidade de fixarmos a nossa aliança e de renovar os nossos votos com o nosso Senhor. Amém? Então, durante todo esse mês, como eu estava falando, nós estaremos inseridos numa série de mensagens durante todo esse mês acerca então do sangue de Jesus. Então, sejam bem-vindos então à Quaresma cristã. É o tempo de celebrarmos e nos apropriarmos da obra de Cristo, que é completa, perfeita e suficiente para gerar vida. Apesar de no Egito a Páscoa ali simbólica, o povo foi celebrar ela após a ida ao deserto, e ela veio ali precedida de morte. Para o egípcio que não compreendeu e não obedeceu à ordem de Deus, sim, essa festa tem um cheiro de morte. Mas para aqueles que confiaram no Senhor e se apropriaram do sangue do Cordeiro, foi o início de uma nova vida. Uma nova vida. A Páscoa simboliza então a passagem da escravidão ou da escravidão da morte para a vida do Senhor. Amém? É um tempo de celebração, é um tempo dos filhos de Deus se apropriarem de toda a obra do Senhor, e essa obra é completa e perfeita. É o tempo para viver e ser como Jesus, esse Cordeiro perfeito. A Quaresma então é um período para refletirmos, arrependermos, nos consagrarmos e nos aprofundarmos espiritualmente, e de olharmos para nós, que maneira temos conduzido a nossa vida diante da fé cristã e diante do povo de Deus em sua casa. Olharmos para nós e fazermos uma avaliação: Senhor, será que ainda estou me submetendo, me subjugando à escravidão do pecado? Ou estou vivendo a liberdade ao qual o Senhor tem proporcionado para a minha vida? Será que estamos amarrados, presos às vezes em cordas religiosas, amarrados em filosofias, em autossuficiência, autojustificação? Estamos amarrados em contextos e preceitos humanos e não estamos sendo mais capazes de olhar para Jesus? Tudo isso nós teremos a oportunidade de analisarmos durante esses dias, para que quando chegar a Páscoa possamos celebrar ao Senhor de maneira verdadeira e completa, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele conquistou para cada um de nós. O foco então da Quaresma não é o mérito humano, não é o fato de nos abstermos. Por quê? Porque algumas religiões vão dizer que devemos nos abdicar de tais e tais práticas, e não que eles estejam totalmente errados, porque há uma determinação no coração para se santificarem, se purificarem. Mas de qual maneira? De maneira nenhuma a Quaresma ou esses 40 dias podem ser um intento para que o homem receba algum tipo de mérito por seus atos. Eu vou me santificar, eu vou me tornar alguém melhor, eu vou me separar de alguma forma para Deus, e de alguma forma o Senhor me recompensará. Nenhum esforço religioso em si mesmo pode receber algum tipo de glória ou mérito, mas a suficiência absoluta do sangue de Jesus. Esse sangue de Jesus, como certa vez já falamos, é a moeda legal
no mundo espiritual. Não há movimentação no céu, não há nada que possamos adquirir ou adentrar em regiões celestiais se não for por este sangue. Este sangue é poderoso. Toda disciplina espiritual perde o seu valor quando está desconectada com a obra da cruz. Se a obra da cruz não estiver entrelaçada em todos os nossos atos, nada do que fazemos, nem mesmo as disciplinas espirituais, tem algum tipo de valor. Toda a nossa espiritualidade cristã nasce e se sustenta e se consuma na obra redentora do Filho de Deus. Tudo nasce nele, tudo é por ele e para ele. Amém? Essas verdades precisam estar enraizadas em nosso coração, para que de maneira nenhuma nós venhamos pecar contra o Senhor, pecar por nosso achismo, nosso egoísmo e o nosso mérito. A meritocracia, infelizmente, tem roubado o lugar de Deus em muitos corações, porque olhamos para uns e outros e dizemos: esse é bom, esse cara é ruim. Ou olhamos para nós mesmos e dizemos: olha, talvez eu não seja tão ruim. Mas a verdade é que todo homem sem a presença de Deus não passa de um demônio. Todo homem sem o convencimento de quem ele é e quem é Cristo em sua vida não se diferencia em nada de um demônio. O homem, não se engane, o homem é terrível. Seus desejos mais profundos são maldosos, são egoístas, avarentos, somos presunçosos. Mas graças a Deus, que no céu aprove a Deus enviar o seu Cordeiro para nos salvar. Por isso então somos convidados a viver essa quaresma, dias profundamente conectados com Jesus e a igreja do Senhor Jesus. Amém? Por meio de jejuns, louvores, clamores, das nossas células, a comunhão, e tudo isso nós iremos condensar tudo isso em direção ao Senhor, clamando ao Senhor até que Ele venha. Tenho certeza que esses dias marcarão a nossa história e será uma mudança de rota em nossas vidas, amém? Só quem está vivo diga glória a Deus. O poder então do sangue trouxe redenção. Redenção. Eu sei que às vezes nós falamos de termos que muitas vezes a igreja desconhece, mas são termos que são extremamente necessários, o seu real entendimento, para que possamos viver uma fé verdadeira, porque o entendimento equivocado nos levará também a uma fé equivocada, se não compreendemos. Então, o que é essa redenção que vem por meio do sangue de Jesus? Jesus então declara de forma clara e objetiva o sentido da sua morte. Mateus capítulo 26, abra por favor, Mateus capítulo 26, verso 28. Quem achou, diga amém. Isto é o meu sangue da aliança, o que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Vamos lá, ele está dizendo aqui, olha, este sangue é o cálice da aliança. Este sangue é a aliança, sangue da aliança, aliança construída através de sangue, que é derramado por muitos. Qual é a finalidade desse sangue? Perdão de pecados. É a finalidade. Mas o que seria então a redenção? A redenção então é o ato soberano de Deus em Cristo, pelo qual Ele paga o preço necessário para libertar o ser humano. É o preço que Deus pagou em resgate da sua vida. Na criação, Deus cria todo homem, a propriedade do homem é de Deus. Mas o pecado levou o homem a se submeter e sujeitar ao domínio da morte. E assim como nós vemos no livro de Ruth, essa verdade espiritual, essa legalidade espiritual, e é transmitida pela lei de Deus, que quando alguém não era capaz de pagar a sua conta, muitas das vezes ele se vendia como escravo para bancar essa conta. Mas
um parente poderia ir até aquele que detinha o poder daquele escravo e comprar, redimir a vida daquele que agora é um escravo. Nós vemos isso no livro de Ruth. Vemos ela sendo comprada, sendo redimida, porque aquilo que ela não era capaz de pagar, alguém veio e bancou, comprou a vida. Essa é a remissão que o Senhor fez por nós. Ele pagou um preço, a morte, por nossa vida. Agora já não mais escravos do pecado, agora outra vez filhos de Deus. E não é apenas um perdão jurídico, não é apenas agora o seu domínio sendo removido de um e passado para outro. Não é apenas o fato de você ser agora filho de Deus. Não é o fato de agora sermos apenas servos de Deus. Não é apenas agora o fato de não sermos mais propriedade do inferno ou da morte. Mas isso também traz sobre nós a redenção que Deus, a redenção que vem por meio do sangue de Jesus, também além de mudar a nossa filiação, além de mudar a nossa identidade, muda também profundamente a minha condição espiritual. Agora, de quem eu sou, também agora transforma quem eu sou. Esse novo detentor da minha vida não apenas é o dono, o titular da minha vida, mas também é alguém que influencia por completo quem eu sou. É alguém agora que me influencia a ser igual a Ele. Porque se outrora servíamos à morte, éramos semelhantes à morte, vivíamos para a morte, alegrávamos a morte. Se agora somos da vida, vivamos como quem vive, e quem dá expectativa e alegria para o seu Senhor e para a vida. Redimir é resgatar, restaurar, reconciliar e reintegrar a comunhão com Deus. Então por isso que a obra do Senhor, a redenção do Senhor, ela é completa, porque ela não apenas tirou você da morte, mas colocou você na vida de Deus. A vida que procede do trono de Deus agora está em você. Quem está entendendo, diga amém. A morte de Jesus não foi um acidente histórico, e nem apenas um exemplo moral, mas foi um ato consciente, voluntário e substitutivo. Deus, Ele no céu ali, vou fazer Jesus brincar de homem, e o povo foi e matou Ele. A ideia nunca foi essa. Foi extremamente intencional, consciente, voluntário, e substituiu, porque pagou um preço que jamais seríamos capazes de pagar. Mas para que a gente entenda melhor a redenção, nós precisamos entender também qual é a nossa real condição. Romanos 3 vai dizer que todos os homens pecaram, e por isso estão distantes, por isso carecem, estão apartados da glória de Deus. Todos pecaram, todo homem foi contra Deus, todo homem agiu contra Deus. Todo homem com suas próprias escolhas e suas pernas, convicções e verdades que carregava, foi para longe de Deus. Decidiu viver uma vida escrava. Essa é a condição, e a ira de Deus se acendeu contra os homens, porque o pecado é um atentado contra o seu Criador. Apesar de muitos falarem assim, mas o meu pecado não afligiu ninguém, eu só pequei contra mim mesmo. Davi ele dá o exemplo, o Senhor, nunca pequei contra ninguém, a não ser contra ti. É lógico que ele está ali diante de Deus, ele pecou contra homens também, mas ele está dizendo que a maior gravidade dos seus atos foi contra Deus, contra o seu Criador. Todos nós estávamos distantes de Deus, todos nós éramos inimigos de Deus, e a ira do Senhor se acendeu contra toda a humanidade, e essa ira de Deus foi revelada quando Cristo subiu naquela cruz. Porque eu pergunto para você, o que poderia matar Jesus? Vamos lembrar, Jesus é o homem perfeito, 100% homem, mas também 100% Deus. Homem que andou sobre as águas, acalmou as águas e os ventos. Homem que deu ordem à morte, e a morte se removeu de pessoas que voltaram à vida.
Jesus fez milagres extraordinários, o poder era evidente sobre ele. O que poderia matá-lo? Quantas vezes seriam necessários? Quantas cruzes, quantos pregos, quantas coroas de espinho, quantas lanças seriam necessárias para matar Deus? O próprio Cristo fala assim: ninguém pode me tirar a vida, mas eu a dou quando eu quiser. Ninguém poderia remover a vida. Por muitas vezes Cristo, a palavra de Deus vai mostrar que os homens tomavam pedras, e ele fala assim: mas não é chegada a minha hora. E a Bíblia fala assim: ele saiu no meio deles. Vocês querem me matar, mas não chegou a hora, então vocês só vão poder me matar quando eu permitir. E até o que poderia matá-lo? Quantas pedras? Senão o próprio Deus. Então quem mata Jesus naquela cruz é o próprio Deus, não é outro senão o próprio Deus. Então o que mata Jesus naquela cruz? A ira que era para todos os homens, a ira que estava destinada a todos os homens, agora recai sobre o Filho de Deus. Apenas Deus seria capaz de matar Deus. Só que essa morte era destinada a mim e a você. E ainda assim, se essa ira de Deus viesse sobre nós, Deus ainda não estaria satisfeito. Tamanho é a ofensa que cometemos contra Ele. Tamanha é a ofensa, tamanho o desgosto de Deus. Martin Lloyd-Jones vai dizer o seguinte: você nunca entenderá a redenção até que entenda a gravidade do pecado. O tamanho da sua visão da cruz será determinado pelo tamanho da sua visão da queda. Eu só vou compreender a redenção, eu só vou entender o que Deus fez por mim quando eu compreendo a gravidade do meu erro. Qual era o real perigo que eu corria? A partir daí eu entendo a salvação que recebi. Porque se eu não entendo que eu estava perdido, que eu estava destinado à tormenta eterna no inferno, eu nunca entenderei o tamanho da salvação que Deus me deu. Será apenas um presente que talvez eu nunca pedi. Será um Salvador que me salvou de um perigo que eu nunca soube que corria. Mas não se engane, todo homem estava destinado a uma ira eterna de Deus. Meu irmão, esse Deus é um Deus tão bom, tão poderoso, para criar tantas coisas maravilhosas que nós conhecemos e desconhecemos. Esse Deus poderoso também é capaz de vir com sua ira, que é tão poderosa quanto o seu poder de criar todas as coisas. Meu irmão, Deus com certeza é muito criativo em nos condenar. Essa minha pausa foi intencional para você tentar pensar um pouquinho. Coisas imagináveis Deus criou. Imagina esse Deus irado. Imagina esse Deus querendo revidar. Misericórdia, Jesus. Imagina esse Deus do alto e sublime trono, cheio das características que mais amamos: bondade, justiça, amor, misericórdia, poder criacional. Meu Deus, imagina esse Deus irado. E eu creio que quando Cristo está no Getsêmani, Ele consegue ver a face desse Deus irado. E por isso Ele fala assim: Senhor, porque o que Jesus tinha a temer? O que Jesus tinha a temer? Vemos os apóstolos dizendo: a quem temeremos? Homens de Deus disseram afirmações extraordinárias. Quem vamos temer? Que temeremos? Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? Vemos homens dizendo isso. Imagina Cristo. Jesus olha para o céu e vê algo que aguardava toda a humanidade, a ira de Deus. E essa ira é o que matou Jesus. Para o doutor Jones, Martin Lloyd-Jones, temos um doutor Jones aqui no nosso meio também, né? Para este homem, o homem mergulhado em seus pecados, delitos, é incapaz de dar o primeiro passo.
Aqui, Martin Lloyd Jones já quebra toda a meritocracia. De maneira nenhuma demos o primeiro passo. De maneira nenhuma um dia acordamos conscientes do nosso erro, do nosso fracasso humano. De maneira nenhuma entendemos a distância que estávamos de Deus ou o destino terrível que nos aguardava. Não foi o homem que se levantou um dia cheio de convicção e determinação, dizendo: hoje eu vou me tornar um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Mas para o Dr. Jones, ele diz que a redenção nasce no coração de Deus antes da fundação do mundo. Sabe por quê? Porque esse Deus, mesmo esse Deus que ele é dotado de ira contra a maldade do ser humano, contra toda a maldade do mundo, porque não somente os homens erraram, mas esse Deus também planejou redenção. Esse Deus já se antecipou. Esse Deus ofendido decidiu se movimentar em misericórdia para salvar o seu povo. E é isso que nós chamamos de redenção. Nós éramos escravos e possuíamos uma dívida que não éramos capazes de pagar. Ele então se levantou dizendo: eu pagarei essa conta. É o Deus lançando a sua ira sobre si mesmo. É o Criador, é aquele que traz a lei, é o juiz sendo também colocado no banco dos réus. É o próprio juiz determinando a sentença sobre si mesmo. É um Deus de amor. É um Deus de amor. A etimologia então dessa palavra redenção, em Mateus 26, no verso 28 que nós lemos, ela é uma palavra grega, que traduzida, a gente poderia falar como afesis. Ela carrega o sentido de livramento da escravidão ou da prisão, remissão ou perdão de pecados, ou o cancelamento real da culpa, da penalidade. Você tinha toda a culpa que carregava, toda a servidão e escravidão ao qual você foi submetido era justa e real. Ninguém estava sobre o jugo do pecado de maneira errada. Estávamos ali porque merecíamos estar, e Ele pagou um preço. Essa redenção é esse livramento da escravidão ou prisão. A redenção então não é um tema periférico à fé cristã, não é algo que a gente possa... Vamos falar um pouquinho de redenção. Ela é o cerne, ela é o coração do Evangelho. A redenção do Senhor é o sangue de Jesus ali simbolizado, estampado no Evangelho. O Evangelho é escrito em cor vermelha, vermelho sangue. O Evangelho não é escrito sobre risos, não é escrita sobre momentos alegres, mas é escrita em cor de sangue. Há uma mão furada, há um lado perfurado, há um corpo extremamente ferido de dores, há um Deus morrendo para que o seu povo pudesse viver. E aleluia, louvado seja o nome desse Deus Todo-Poderoso, esse ser encarnado, esse Filho de Deus chamado Jesus Cristo. Louvado seja Ele. A redenção então, ela seria de alguma forma então essencial. É essencial a redenção. Eu digo para você, sem a redenção não há remissão real do pecado. Sem remissão, sem redenção não há uma nova aliança. Sem redenção não há acesso à presença de Deus. E sem a redenção não há transformação do ser humano. Se não há redenção, não há libertação, não há mudança, não há transformação. Sem a redenção de Jesus, nós estamos fadados à morte eterna. A redenção então não exalta a força do homem, nem suas convicções pessoais, nem o seu valor. Mas a redenção exalta a obra da consumação de Cristo. A consumação da obra do Senhor. A redenção ali é o ápice da revelação da obra de Deus, do amor de Deus.
ela desmonta toda tentativa de autojustificação e reposiciona o homem, o ser humano, na dependência total da graça. Não sei quem falou, mas é uma frase extraordinária. Talvez o apóstolo possa me ajudar, mas assim, com relação à graça de Deus, a única coisa que eu cooperei foi em pecar. A única coisa que colaboramos para a graça vir sobre nós foi o fato de sermos necessitados dela. Não há um que de alguma forma fala assim, realmente a graça valeu a pena na sua vida. Você é alguém que era nítido que você receberia a graça de Deus. Desde que você nasceu, você era um bom rapaz. Eu digo para você uma coisa, minha mãe, quando eu me converti, eu fui contar o meu testemunho, né? E aí a gente conta os podres da vida, né? Primeira vez que minha mãe ouviu meu testemunho, ela falou assim: meu Deus, nem acredito, meu filho era tão bonzinho, tão perfeito, né? A mãe da gente sempre se engana, né? Mas não nos enganemos, não houve nem antes, nem agora e nem haverá depois de nós, que mereça a graça. Todos nós éramos desgraçados, mas graças a Deus, graças à sua graça, à sua misericórdia, fomos alcançados. Redenção, o que é a redenção? Redenção de quê? Como nós falamos, os nossos pecados, os nossos delitos, a culpa, a condenação, a separação que existia entre nós e o nosso Criador, a nossa escravidão moral e espiritual. Pela manhã nós estávamos no Pertencer, falando com o pessoal e chegamos a esse ponto, porque antes, quando éramos sem Deus, julgávamos ser livres, e quando vamos para Deus, agora, como alguns dizem, passamos para a lei dos crentes, né? Agora a gente não pode fazer mais nada, somos presos. Mas a grande verdade é que quando estávamos no mundo, a única liberdade que tínhamos era a liberdade de pecar. Agora nós temos a liberdade para fazer o que é correto. No mundo não conhecíamos a Deus, nem suas verdades, nem sua justiça, nem a verdade, nem o amor nós conhecíamos. Agora o conhecemos e temos a oportunidade de permanecer em seu amor ou voltarmos às velhas práticas. Agora sim temos a liberdade. Agora sim conhecemos os dois lados da moeda. Podemos estar com Deus ou podemos viver a vida que vivíamos antigamente. Cada um de nós que está aqui, estamos sendo operados por Deus. Não foi você que decidiu aceitar um convite de vir à igreja, mas é Deus te atraindo a essa verdade. Hoje você pode tomar uma decisão na sua vida: viver para Deus e a sua verdade, ou continuar no inferno, ou continuar morto. Hoje você pode escolher viver para o Senhor, ou voltar à sua vida, à sua liberdade, para beber, para fumar, para se drogar de qualquer jeito, para ter os seus casos extraconjugais, para você estar refém, né, de todo tipo de morte que você ama viver. Ou, Senhor, decido me render. E como nós falamos aqui, não é mérito seu, nem o se render ao Senhor, nem o se render, mas certo que uma decisão você precisará tomar. Olhe para Jesus e decida estar com Ele, porque Ele pagou um alto preço. A cruz do Senhor não é uma alegoria, não é um mártir somente. Jesus, Ele morreu para que você pudesse hoje escolher a vida, para que você pudesse hoje se libertar das correntes que te prendem ao pecado, para que você hoje possa tomar a decisão mais importante da sua vida. Porque talvez isso hoje é irrelevante, talvez isso que nós estamos falando aqui hoje, você pense assim: não tem nada a ver isso. Talvez quando você chegar no céu e não tiver tomado essa decisão, será o dia que você mais terá se arrependido de não ter tomado a decisão correta na sua vida. Porque por mais simples que seja essa palavra, por mais simples que seja, mais singelas sejam as minhas palavras, o Senhor te trouxe a este lugar para te libertar, para que você possa hoje escolher e optar por Ele, para que as vendas dos seus olhos sejam arrancadas, para que a dureza do seu coração agora seja penetrada por uma verdade. Deus te ama sim, e Deus é amor, mas não se esqueça, a ira de Deus, a ira do Senhor que se acendeu contra Jesus, me livra. A ira
que Jesus recebeu na cruz me livra da ira de Deus. Mas se você não aceitá-lo, não se engane, essa ira virá sobre você, porque Deus não poupou nem mesmo o seu filho. Deus não poupou o seu filho. Não se engane, não queira chegar no céu sem ter Jesus no seu coração e na sua vida. Amém? Estou encerrando. A redenção então é a libertação da maldição, da condenação da lei, da culpa diante de Deus e do poder do pecado. O homem de Deus que é convicto da redenção do Senhor, que Deus pagou um preço por sua vida, como falamos no começo, ele é um homem que está sendo transformado. Pastor, então quem aceitou a redenção não peca mais? Você agora pode escolher. Antes estávamos no mundo, não sabíamos, não conhecíamos um outro caminho, senão o pecado. O pecado, ainda que de alguma forma nós tentávamos fazer coisas boas, conhecíamos o caminho do pecado, amávamos o caminho do pecado, agora temos um caminho diferente a percorrer. Então, essa redenção nos livra também do poder do pecado. Nós podemos agora optar, viver uma vida diante de Deus, reconhecendo o Senhor e nos apropriando de tudo aquilo que Deus é em nós. E uma das características de Deus que pode ser transmitida a nós é a sua santidade, é o seu modo de vida, é o jeito que Jesus vive. Isso também pode ser uma realidade na minha vida. Mais uma vez, recapitulando, alguém pagou o que não devia para libertar quem não podia pagar. Deus, Jesus, pagou o preço que ele não devia para libertar a mim, que não podia pagar esse preço. Ainda que todos nós morrêssemos, não seria suficiente. Ainda assim, estaríamos em débito com o Senhor. A redenção do Senhor, a redenção que está proposta a nós, ela nos liberta do poder do inferno, da dívida que tínhamos com o inferno, nos transporta para o reino de Deus. E não somente agora num lugar físico, a igreja de Deus, ou talvez num lugar celestial, ou talvez um nome escrito no livro da vida, mas também agora uma vida transformada ainda neste tempo. Uma vida transformada é o que o Senhor tem para cada um de nós. Vivamos a redenção que vem do Senhor, celebremos ao Senhor, vivamos uma vida que bendiga o nome do Senhor, sejamos condizentes com o Evangelho de Deus, sejamos convictos daquilo que Ele fez e vivamos uma vida de Deus. Se coloque de pé. Romanos 6, Paulo vai dizer que, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. A graça de Deus. A graça nos vem de graça, mas custa tudo àquele que nos deu essa graça, custou sua própria vida. E essa graça não é para que vivamos de forma displicente ao que o Senhor espera de nós. A lei não é abolida ou revogada, a lei é o modo de Deus, é a característica de Deus. Por isso que a lei, ela é santa e perfeita, porque ela revela como Deus é, santo e perfeito. Nós que somos pecadores, Paulo vai dizer, olha, vocês já não são mais dominados pelo pecado. Não porque não há mais a lei, mas a graça do Senhor. O que é a graça? A graça que nos livra e também nos capacita a viver como o Senhor. Alegremos-nos, celebremos ao Senhor. Deus, como Tu és bom, como o Senhor é justo, como o Senhor, meu Deus, Pai, é maravilhoso, como o Senhor é bondoso, santo. Meu Deus, Pai, obrigado, Jesus, porque a Sua graça me alcança, o Seu amor nos alcança. Meu Deus, obrigado, porque naquela cruz, meu Deus, o Senhor não hesitou, mas o Senhor se lançou sobre ela, para que nós pudéssemos hoje ter
conexão com Deus, para que hoje pudéssemos ter a vida de Deus em nós, para que nós pudéssemos verdadeiramente viver a vida. Feche os seus olhos, fale com o Senhor, agradeça a Ele, diga: Deus, obrigado. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem nos levado a compreender quem Tu és. Obrigado porque o Senhor tem se revelado no nosso meio, e o Senhor tem colocado fome e sede da Tua presença, fome e sede da Tua palavra. Desejamos o Senhor. Meu Deus, o Senhor tem mudado a nossa vida, mais uma vez, não porque merecemos, não porque nós fizemos alguma coisa, Pai, que justificasse, meu Deus, a Sua ação. Mas Deus, por causa da Sua graça e misericórdia, bondade, Seu amor, meu Deus, Pai, que precede nossa existência, que procede qualquer passo que demos em Sua direção, Senhor, o Senhor já estava nos aguardando. Meu Deus, o Senhor não hesitou. O Senhor poderia ter desistido dos Seus planos em criar o homem, mas o Senhor sabia que o homem erraria. O Senhor sabia, meu Deus, Pai, que nós não conseguiríamos, meu Deus, Pai, sozinhos. Mas para nos mostrar que somos dependentes do Senhor, o Senhor já tinha providenciado Sua graça, para que nenhum homem se ensoberbecesse. Porque, meu Deus, o pecado contra o Senhor não é outro do que a distância do Senhor. É o homem fugindo de Ti, é Adão indo para longe, se escondendo de Deus. O pecado não é outra coisa do que o homem tentando dominar sobre si mesmo, é o homem tentando tomar as decisões sobre si, é o homem anulando o propósito de Deus. Esse é o pecado, meu Deus, é a raiz de todo o pecado, é o homem sendo dono do seu próprio destino. Mas a Tua graça, meu Deus, Pai, salvadora, nos revela que cada um de nós depende do Senhor. É o céu que governa a todos, é o céu que governa tudo, são os olhos de Deus que veem todas as coisas, são as mãos poderosas do Senhor que podem todas as coisas, que regem todo o universo, todo ser que vive, todo ser que é visível e invisível, depende do Senhor. Nós dependemos de Ti, Senhor, que essas verdades penetrem no mais profundo da nossa alma, e que vivamos, meu Deus, não mais como quem não tem um Senhor, não mais como quem agora, meu Deus, Pai, quem antes vivia no pecado, amedrontado, mas agora livres em Ti, livres verdadeiramente para adorar, para viver a vida ao qual o Senhor preparou para cada um de nós. Meu Deus, em nome de Jesus, aonde houverem, meu Deus, Pai, dúvidas, corações temerosos, meu Deus, medo do pecado, medo do futuro, Deus, em nome de Jesus, a redenção do Senhor nos livra, nos liberta. A redenção do Senhor nos convida a viver uma vida para o Senhor. Meu Deus, então, em nome de Jesus, atrai o nosso coração para Ti. Meu Deus, corações que foram para longe, que se voltem ao seu Deus e ao seu Criador. Meu Deus, em nome de Jesus, obrigado, porque um dia o Senhor nos alcançou, cada um daqueles que estão neste lugar, dos que já fizeram uma aliança e daqueles que ainda não fizeram. Meu Deus, é a Tua graça alcançando cada um de nós, é a Tua graça abundante alcançando, meu Deus, cada um de nós. Mesmo nós que já fizemos uma aliança, somos ainda tão carentes de Ti, tão carentes de Ti. Todos os dias precisamos de um Salvador, todos os dias precisamos de um Salvador. Jesus, nos salve mais uma vez, meu Deus, porque todos os dias o nosso coração impenitente continua, meu Deus, a desejar o que é mal. Mas Deus, obrigado, porque Suas mãos de amor, Suas cordas de amor nos atrai ao Senhor. Nos atraia mais uma vez, nos atraia mais uma vez, que corramos para Ti, corramos para o Senhor, porque o Senhor, meu Deus, já fizestes a Tua parte. A parte de Deus já está consumada, já está consumado. Aquele brado da cruz de Jesus consumou tudo. O projeto de Deus está consumado. O homem, outra vez, é de propriedade exclusiva de Deus. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia.
Santo, santo é o Senhor, aleluia.